Olá, boa tarde, mais uma vez estou aqui, Dr. Antônio Martins Farias, para agradecer a Deus e a você, meu amigo, minha amiga, que tem dado seu like, seu dislike, tem feito seus comentários. Muito obrigado mesmo. Obrigado aos 365 amigos, 373, era 375, mais dois saíram. Desejo a eles boa sorte e quando quiser retornar, retornem, que a casa está aberta. Bom, meus amigos, sexta-feira eu podia estar fazendo um vídeo com um tom mais suave, porém eu estou com medo, né? Há motivos para esse medo? Muitos. Estou temendo que o radicalismo tomou conta da nossa vida, né? Há poucos dias, né, estava ouvindo uma moça jovem, inteligente, bonita, simplesmente se dirigindo a cristãos de direita que estão no céu e cristãos de esquerda que estão no inferno. Ouvi de outro pastor, que se diz pastor, dizendo que ora para que Deus quebre a cavícula do presidente Lula. Eu não sei que religião é essa, eu não sei para onde é que nós estamos indo, né? Eu nunca vi cristão de direita, cristão de esquerda. Cristão é aquele que segue Cristo, que adora Cristo. É evidente que nós cristãos temos que fazer política. Nós não estamos proibidos de fazer política, afinal de contas estamos no plano Terra. Mas nós não podemos levar, né, o partido para o altar. O altar é de Deus, é de Jesus, né? E nós invertemos esses valores. Nós viramos uma guerra, uma praça de guerra. E política não é isso. Nós não estamos numa guerra como a Ucrânia e a Rússia, apesar de que a Ucrânia é a vítima. Esta guerra que a gente, não sei qual foi o historiador que falou, escreveu, me desculpa, mas eu tenho que dar o crédito, não é meu, que é uma guerra por procuração. Porque a guerra da Ucrânia é uma guerra cujo oponentes, né, a Rússia, a China, os Estados Unidos e a Europa. Ocidente contra Oriente, autocracias contra as democracias. Isso é uma guerra. Estão matando pessoas. 250 soldados um dia, 10 no outro, 3 no outro. Mas política não é guerra. Como nós estabelecemos aqui desde 2018, quando se acirrou os ânimos, né, e nós chegamos ao ponto que chegamos, né, de as igrejas, né, criarem uma situação de separar os irmãos. Quando, pelo contrário, a igreja é agregar, é juntar, é unir, não separar. Como ensina Jesus, né? Amai-vos uns aos outros, amai os seus inimigos. E política não é guerra. Nós vivemos numa democracia onde, na sua síntese, o que é uma democracia? Democracia é você viver com os contrários, conviver com os contrários. Quanto mais ideia, melhor. Eu não sou o dono da verdade, e nem eu tenho um inimigo quando ele pensa diferente de mim. Eu não posso eliminar o meu inimigo. Se eu entro numa eleição para eliminar o inimigo, não é uma eleição, é uma guerra. Não existe democracia, existe agressividade. Mas é o que nós estamos vivendo nesse momento no Brasil, né? Nós importamos dos Estados Unidos, lamentavelmente, tanta coisa boa que tem nos Estados Unidos, mas nós importamos o pior, né? Essa questão do armamentismo que Jair Bolsonaro incentivou, criou clubes de tiro e coisa e tal, né? Compras de armas, compra de 3.000 balas, para quê? Eu quero 3.000 balas na minha casa, não quero nenhuma, quanto mais 3.000, né? Mas também agora as nossas escolas perderam o sossego, porque entra um maluco, porque eu sofri bullying quando eu era criança e agora eu me tenho o direito de matar, de me vingar. Não, gente, peraí. Se eu sofri bullying, eu consegui, né, me transmutar, modificar a minha vida para melhor, foi através do meu esforço. Eu não posso sair matando as pessoas para que eu recupere a minha autoestima. Não, se eu estou desequilibrado, que eu procure psicólogos, psiquiatras, médicos, para que me tratem. E eu também adquira novos conhecimentos.
No meu tempo de criança, eu queria estudar e não podia, porque eu não tinha como, eu era pobre, não tinha acesso à escola. Agora hoje, ninguém pode mais dizer que não estuda porque não pode, não estuda porque não quer. E só tem um caminho, você adquirir conhecimento. Mas aí, se você vai para a escola já com a sua opinião formada e não quer se modificar, não vá. Continue na sua casa. Porque quando você vai à escola, você tem que ir com a mente aberta para modificar, para adquirir novos conhecimentos e trocar valores. Se você acha que já sabe de tudo, que tem o direito de chegar, por exemplo, nesse meu canal e dizer que, porque você é um velho gagá, você não sabe de nada, quem é você? Você não é ninguém. Quando você diz que eu não sei de nada, você já não sabe nada também. O que nós estamos fazendo aqui é uma somatória de conhecimentos. A gente precisa dessas informações, né? Construir uma sociedade justa, livre e solidária, conforme está lá no artigo 3º da nossa Constituição. Erradicar a pobreza, erradicar os preconceitos, as discriminações raciais. Isso é que a gente precisa de lutar, de fazer. Mas não criar uma dicotomia como nós criamos na sociedade hoje em dia. Né? Que você, agora, nem nas escolas mais, né? Porque a escola tem que ser, você goste ou não, a escola tem que ser uma extensão do seu lar. E é no seu lar que você quer confiança. É no seu lar, na sua casa, que você tem segurança. Ora, se você vai na escola e não tem mais segurança, porque eu sofri bullying, agora eu tenho o direito de ir na escola e matar os meus, nem os meus colegas, porque geralmente não foram colegas. Eu já estudei há 5, 6 anos atrás, já é outra turma, já são outras crianças. Eu vou lá simplesmente me vingar, matar para eu aparecer. Porque essa pessoa que entra numa escola e mata uma criança porque se vingar, porque diz que tem bullying, essa pessoa ela quer entrar num hall, eu não sei que hall é esse, o hall de ser famoso porque eliminou 2, 3, 4, 5 crianças. Isso é uma estupidez. Mas essa mesma estupidez está indo para as religiões. Quando eu separo os meus cristãos de esquerda e os cristãos de direita. Os cristãos de esquerda vão para o inferno, os meus cristãos de direita vão para o céu. O que é isso? Essa sociedade está doente. Está doente e é preciso que os pastores vão ao hospital. Ao hospital, converse com Deus, converse com Jesus, para ver que eles estão errados. Porque essa moça que tem um site, não sei quantos mil seguidores, ela não está sozinha. Tem alguém por trás informando, passando informações para que ela tenha uma ideia estúpida como essa de dizer que para separar cristãos de esquerda e cristãos de direita. Como se isso fosse uma realidade, que gente que não é. Simplesmente porque eu votei em Bolsonaro ou porque eu votei em Lula, eu não posso ser discriminado da minha igreja, nem da minha religião. Porque a religião, qual é o objetivo da religião? Melhorar a condição humana das pessoas. Ora, se eu entro numa religião e eu fico dividindo por ideologia política, por medo de um comunismo, que um comunismo é uma ciência econômica. Porque comunismo o comunismo, na essência, gente, é uma ciência econômica, é um contraponto ao capitalismo. Comunismo não é ideologia política. Fizeram a ideologia política, inventaram que o comunismo é o domínio, o Estado é dono dos bens de produção e é repassado, você trabalha para ele, para o Estado, e o Estado tem recompensa. No capitalismo é o contrário, você tem os domínios do bem de produção, você fica muito rico como dono de grandes empresas multinacionais, você domina e você faz o mercado. E você paga o salário. Isso é capitalismo e comunismo. A gente não pode confundir comunismo, política, com comunismo religioso. A palavra comunismo quer dizer, esse ismo quer dizer viver em comum. É de Thomas More, lá da Inglaterra. Aí o comunismo de Thomas More, em inglês, que criou a palavra comunismo, que é você viver em comunidade. Viver de acordo com as regras estabelecidas por aquele povo, por aquele grupo. Não é uma ideologia política. Nós só vamos falar de comunismo e ideologia política a partir de 1848, com a teoria do livro que chama-se O Capital, de Karl Marx, que foi um sociólogo e um filósofo alemão de muito valor. O Capital de Karl Marx, gente, a gente tem que analisá-lo como uma crítica aos excessos do capitalismo.
Ninguém pode dizer que o capitalismo, que a iniciativa privada, que o liberalismo tem a solução. Não é. A Revolução Francesa foi muito bom, okay? Houve a queda da Bastilha, pelo liberalismo, mas o Estado liberal ele não pode mais existir hoje em dia. Não tem mais como não haver um Estado social. O Estado ele é propulsor da distribuição da riqueza, ele capta através de recursos, através dos seus tributos, receita da iniciativa do setor privado e repassa esses recursos a toda a sociedade. O Bolsa Família, né, que é um bem social, o PIS, a contribuição social, tudo foram criados com o objetivo de melhorar as condições do povo, através da saúde, do transporte, da educação. Não tem mais o Estado ausente, o Estado absente, o Estado que não interfira mais. O Santos, aquela expressão que os contratos têm que ser cumpridos. Porque você tem o poder maior e um poder inferior. Então você tem que ter o equilíbrio. Vem o Estado através das leis, da CLT, da consolidação das leis de trabalho e do Código Civil, estabelecendo regras. Que o Código de Defesa do Consumidor para que você não compre um produto estragado e não tenha com que você reclamar. O Código de Defesa do Consumidor, quando você é hipossuficiente, tem um super produtor ou fornecedor de um serviço, de um produto, você tem que brigar com ele. Aí vem, como ele é muito rico, ele é muito poderoso, você não sabe nem onde é a sede da Nike, não sabe nem de uma empresa. Você compra um tênis e ele dá defeito, tem o Estado que te diz através do direito do consumidor. Isso é o Estado social. Isso não é comunismo. Estado social é o Estado que procura o bem-estar da população. Né? O que nós estamos vivendo hoje? Essa briga entre comunismo e capitalismo inventaram, o governo Bolsonaro inventou que tem comunismo. Não vamos confundir comunismo da China. A União Soviética teve comunismo até 1989, quando houve a queda do Muro de Berlim, com o Gorbachev, o Papa João Paulo II, que acabaram com esse sistema, e hoje tem a União Soviética. Hoje o Vladimir Putin nada mais é do que um ditador. O Xi Jinping da China é um ditador. Venezuela tem um ditador, né? A Nicarágua tem um ditador, Daniel Ortega. Cuba tem um ditador, agora não é comunista. Então não podemos criar essa onda, esse medo de comunismo, esse medo que se criou, né? Como se o PT, né? Lula voltasse que tem o comunismo. Gente, eu não estou defendendo Lula, também não estou defendendo Bolsonaro. O que a gente não pode é ficar, os bons são os bolsonaristas e os maus são os lulistas. Vai para o céu o cristão de direita, que votou no Bolsonaro, e vai para o inferno os cristãos que votaram em Lula. Não, gente, não é assim. A sociedade precisa de sair dessa loucura. O meu medo é que isso acarreta mais violência, como que aconteceu essa semana, e várias vezes em Santa Catarina, no Rio de Janeiro, os estúpidos, os loucos entram numa escola e matam criança simplesmente. Porque eu tive bullying quando eu era criança. Eu sofro bullying todo dia. Com esse vídeo agora que vai ao ar hoje, na sexta-feira, eu vou sofrer bullying. Vão me xingar de velho gagá, vão me chamar de burro, vão me chamar de tudo que... E eu não faço nada. Eu fico tranquilo. Eu vou sair matando? Não vou sair matando ninguém, que eu tenho o direito. Como eu tenho o direito de falar e fazer esse vídeo, as pessoas que vão assistir têm o direito de me xingar. Agora, eles deviam ter, no mínimo, educação. Porque eu não tenho ninguém mais sabido nem menos sabido. Eu não tenho medo de ninguém, porque eu sei que ninguém sabe mais do que eu, né? E nem eu sei mais que todo mundo. A gente troca igualdade. A vida é uma igualdade. Eu respeito o ser humano e o ser humano me respeita. Não é ficar nessa loucura de comunismo, capitalismo. Vamos entender a história para poder a gente ter uma posição. O que o governo Jair Bolsonaro implantou foi uma cega. Ele quis dar uma vida cega aos brasileiros quando negou a ciência, quando disse que vocês não podem se vacinar, que vacina mata. Isso é cegueira. Vamos abrir a cabeça, né, gente? Do lado do PT também, o PT mente muito para a população, o PT é muito desonesto. O Partido dos Trabalhadores é muito desonesto também. Por exemplo, essa briga estúpida do presidente Lula contra o presidente do Banco Central. É uma mentira do presidente Lula, porque nos primeiros governos dele, a Selic teve até em 25% e ele não reclamou.
porque não estava afetando a ele naquele momento. Então agora ele só briga com a taxa de juros para 13,75 como escorchante, como inviabilizadora do desenvolvimento da economia, porque o presidente do Banco Central não é amigo dele. Foi indicado pela lei através de uma sabatina que houve no Senado. Ao mesmo tempo que o presidente Lula critica o Senado porque colocou lá o Roberto Campos Neto no Banco Central, é o mesmo que essa semana também aprovará o amigo, o amiguinho, o íntimo, o ex-empregado, o ex-sócio e o parceiro de Lula, que será mais um para votar a seu favor no Supremo Tribunal Federal, que infelizmente está virando o STF está virando um partido político. Agora, só tem 9 a 11. 9 são os do PT e 2 são do Bolsonaro. Eu não quero esse STF. Eu sei que o STF não é isso, mas, infelizmente, essa maneira que a sociedade está enxergando. 9 ministros do Lula e 2 ministros do Bolsonaro. Como o Bolsonaro me disse, eu tenho 20% do STF. Isso não pode. Um tribunal como o STF não pode. Infelizmente, os ministros estão dando mau exemplo. Mas essa é uma realidade. Meu medo, meu temor é que essa briga, essa ruptura com a educação, com a boa convivência, está acabando pela violência, porque nós tomamos a política como uma guerra, e nosso inimigo não é o inimigo. Em política não tem inimigo, em política tem pessoas que discordam das nossas opiniões. A democracia é você conviver com os contrários. Eu penso de uma forma, você pensa de outra, mas há respeito entre nós. Ok, gente? Muito obrigado e até a próxima.